Continuando, não deu pra falar tudo no primeiro vídeo, porque aqui no Instagram é poucos minutos, são só 10 minutos. Então, assim, todas as histórias, como eu falei, são interligadas. Porém, cada uma delas, os principais vilões são destaque, tá? Em todas elas. Cada um deles são destaque, porém, eles vão sendo interligados nas outras histórias. Você vai ouvir falar de Malévola no livro da Úrsula, você vai ver que as vilãs se conhecem, a maioria. Você vai ver que você vai ser apresentada a outros personagens que você não conhecia, inclusive as irmãs da Gothel. Você vai descobrir, na verdade, um pouquinho sobre a mãe da Gothel, no dela. Você vai descobrir sobre a mãe sobre os pais da Rainha Má, no dela. Você vai descobrir um pouquinho sobre o passado da Fera, sobre a família da Úrsula, esse daqui, como ela se tornou a rainha dos mares e oceanos, né? A grande bruxa, né, na verdade, dos mares e dos oceanos. A história da Gothel, eu tenho certeza que vai impressionar muita gente. A história de Malévola também. Vocês vão ser apresentadas aí mais algumas fadas que não é conhecida nas animações da Disney. Inclusive a Babá, tem a fada madrinha. As três vocês vão pegar um pouquinho de rancinho, talvez, das três fadas boas. Fauna, Flora e Primavera, tá? Inclusive Malévola se torna por uma sacanagem que elas fazem. Vocês vão conhecer um pouquinho dos corvos, o corvo, né? Que a Malévola tem dois, o Opala e o outro, esqueci o nome. Mas vocês vão conhecer na história dela, vocês vão ver que a Malévola também conhecia os outros vilões. A história eu falei tanto no primeiro vídeo sobre as irmãs esquisitas, porque tudo acontece com elas. Tá? Todos os vilões acabam se tornando vilões, tirando a Cruella. A Cruella eu ainda não li, tá? Então eu não sei exatamente, mas pelo que eu ouvi falar, a Cruella não teve muito a ver com elas. Mas todas as outras teve um pouquinho a ver. E as três irmãs esquisitas, elas são mencionadas dessa forma, as coisas ruins acontecem com elas. E vocês entendem tudo porque que tudo acontece no livro delas, tá? E de por que elas têm a ver com a Gothel. Tem aí uma familiaridade com elas, entendeu? E aí a Circe também é introduzida também nessa parte, embora ela comece a ser contada a história da princesa Circe. A princesa não, porque Circe não é princesa, mas ela começa a ser falada no livro da Fera. Ela é uma bruxa, né? Mas é bem interessante. Ela é prima da Aurora, e é uma prima que talvez nunca tenha visto a Aurora. Aliás, não é a Circe, é a Tulipa. Tulipa, que é mencionada no livro da Fera, e ela vai ter uma questão, assim, não é uma questão, mas ela vai ter uma participação muito grande, principalmente para Babá, que é uma outra fada que não é mencionada nas animações, mas ela é irmã da fada madrinha, aquela que todo mundo quer chamar, que é maravilhosa, que é muito boazinha, que é tudo. Você vai ver que a fada madrinha não é tudo isso. Inclusive, no livro aqui da Lady Tremaine, você vai perceber o quanto a fada madrinha ela é bem chatinha. Tá? Prefiro mil vezes a Babá, que é a irmã dela. E vocês vão ser apresentados alguns outros personagens que não é mencionada nas animações da Disney. Tá? Mas vale muito a pena ler, vale muito a pena conhecer, porque é muito legal os livros. E te faz pensar um pouco além das animações. Tá? Então, todos eles vocês encontram aí nas livrarias ainda. Eu comecei a ouvir, né, na verdade, do Capitão Gancho. Tem no YouTube, se eu não me engano, acho que tem todos eles. Para quem não tem condição de comprar todos os livros,
Se eu não estiver errada, tem páginas no YouTube que tem o áudio dos livros, né, que o pessoal contando, lendo. Então dá para vocês ouvirem, mas como eu falei, tem que ser nessa ordem. Eu vou depois tirar foto e vou postar para vocês seguirem aí, porque vale a pena. Se vocês lerem fora da ordem, talvez vocês não entendam muita coisa, não faça sentido muita coisa. E uma dica que eu dou, não leia o das irmãs, vou ler o das irmãs esquisitas sem ler o da Gothel, porque eu fiquei curioso. Não faz sentido, tá? Não vai, vocês não vão entender, porque é um complemento do outro. A história começa aqui, mas ela vai até esse aqui, porque as duas têm uma ligação muito forte. Então vocês vão ter que ler para entender, ou ouvir o audiobook. Vou ver se eu acho depois o link, mostro para vocês, mas essa aqui é a coleção. Ainda não consegui comprar o do Capitão Gancho, saiu ano passado. Esse ano ainda deve sair mais algum aí até o final do ano. Ainda não foi divulgado nada, normalmente eles saem no final do ano, tá? A coleção mais pro final do ano, algum livro dessa franquia, da Serena Valentino. Provavelmente eu ouvi falar que vai sair também agora uma franquia aí sobre os príncipes da Disney. Não é da Serena Valentino, é de uma outra autora. Ainda não chegou no Brasil a versão dele dublada, né, em português. Parece que só tem a versão em inglês. O primeiro foi o do Príncipe Eric. E eu tô doida pra ler esse também, mas tem que terminar esse daqui e esperar chegar também. Parece que tem outras franquias também da Disney aí, pelo universo dos livros. Mas esse aqui vocês acham com facilidade, ou nas livrarias ou nas sites das lojas americanas, vocês acham. Não, os primeiros até nem tá tão caro mais. Você encontra aí eles bem mais baratos, por 20 e pouco. Sites das lojas americanas, vocês acham. O que tá mais caro provavelmente deve ser os dois últimos, que é o da Lady Tremaine e o do Capitão Gancho. Eu achei ele, tava R$60 a última vez que eu vi no shopping. Não consegui comprar ainda, mas espero até o final desse mês. Início do mês que vem já comprar ele, porque é uma história muito intrigante, gente, todas elas. Você começa a ler um, quando você acaba você já quer ler o outro, ou acaba você já quer o outro. E assim sucessivamente, para vocês terem uma ideia. Eu li isso aqui tudo em menos de uma semana. Então, assim, é uma história atrás da outra, vale muito a pena. E é muito bacana. Quem tiver oportunidade, leia, que eu espero que vocês vão gostar, tá? Vilões da Disney, da Serena Valentino. Beijão!